que já está contra você. Ele não é seu amigo. Ele não está tentando te enganar. Ele já diz logo que você é Babilônia e vai para cima. E aí os argumentos vão ser colocados na mesa. E aí você vai apresentar os defeitos e as falhas que são que constituem, tá, toda a sua literatura, mostrar suas contradições, mostrar as suas incoerências em relação à Sagrada Escritura. Então é um jogo aberto. Agora, adventista não, tem toda aquela coisa malamanhosa, aquela coisa enganativa de se aproximar como irmão, ok? Mas na verdade eles não te consideram um irmão. Então você tem toda essa situação que é muitas das vezes alimentada por uma falha da própria igreja em não amparar os seus membros, em não ter uma receptividade maior em relação àqueles que estão congregados, e não ter um cuidado maior de uma aproximação, de um estudo, de ministrar um estudo. Muitas das vezes igrejas que estão preocupadas só numa liturgia repetitiva e que não se interessam num ensino mais detalhado, mais sistemático, uma apresentação mais ampla em relação às doutrinas da Sagrada Escritura e uma denúncia em relação aos erros, em relação às mentiras das seitas. Por não se preocupar com isso, por não preparar os seus membros, são presa fácil. Aí vem qualquer um, pesca ali no aquário, faz o proselitismo e a pessoa vai embora. Daqui a pouco ela aparece lá em outra igreja dizendo que nega tudo aquilo que ela havia confessado, porque era tudo mentira, era tudo engano e tudo mais. Por quê? Porque nunca soube a verdade, nunca foi instruída, nunca foi discipulada, tá? Nunca foi preparada para essas situações. Então, muitas das vezes, essa falha que Norman Geisler aponta aqui, um grande apologista, tá? Para se identificar uma seita, observe o que ela prega sobre os seguintes assuntos. A Bíblia Sagrada. Então, pega uma senhora e coloca ao lado da Bíblia Sagrada como tendo a mesma autoridade, a mesma canonicidade. É o espírito de profecia, tá? Então, quando você olha para uma situação dessa, o que você vê? Atentando contra a canonicidade da Sagrada Escritura. A pessoa de Deus. Então, você olha e vê negar a revelação acerca da Trindade Divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Dizer não, como voz da verdade. Não, só existe Jesus. Então é o modalismo, né? Então Jesus é Jesus, mas Jesus também faz de conta que é o Espírito, mas Jesus também faz de conta que é o Pai. Aí no texto, né, dos evangelhos onde mostra o batismo, Jesus está clamando para Jesus que está sendo batizado nas águas por João, que também está descendo como forma de pomba sobre Jesus. Então você tem Jesus nas três situações brincando de ser Pai, Filho e Espírito Santo, enganando todo mundo. Esse é o Jesus bíblico? Essa é a afirmação do Jesus bíblico? Óbvio que é um equívoco, óbvio que é um erro, ok? Então você tem essa situação desse atentado contra a pessoa de Deus, a obra da pessoa do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma força impessoal. Como é que uma força impessoal aparta Barnabé e Paulo para a obra que ele tem chamado? A energia que acende a lâmpada. Você já conversou com a energia? Já pediu para ela talvez maneirar na conta? Óbvio, né? Então, como é que uma energia, uma força ativa pode ser entristecida? Como Pedro diz para Ananias e Safira, mentistes a Deus. Em outro lugar diz, mentistes ao Espírito Santo. Como é que você mente com uma força ativa, um ser impessoal? Um ser que não pode pensar, não pode tomar decisões? Óbvio que estão equivocados, óbvio que estão errados. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é Deus. Ok? Acerca da salvação, então a salvação não é só através da pessoa bendita de Cristo, e sim na guarda do sábado. Erro, tá? A pessoa e a obra de Cristo. Sun Myung Moon diz que Cristo não teve a sua obra concluída na cruz, tá certo? Na verdade, o juiz investigativo pregado pelo Adventista do sétimo dia também afirma isso, que a obra não foi concluída na cruz. Então, tetelestai para eles não existe. Tá? A obra será concluída depois desse suposto juiz investigativo que começou em 1844. Então, outro equívoco. A partir daí você vai vendo as falhas, os erros grotescos contra a Sagrada Escritura, contra a Sagrada Doutrina. Tá? Observe ainda alguns aspectos comuns às seitas, como por exemplo, as seitas subestimam o valor do Senhor Jesus e colocam numa posição secundária. Isso aqui, se a gente for olhar, a própria Igreja Católica falha em relação a isso, né? A Igreja Católica coloca a intercessão de Maria
e coloca os méritos dos santos. Então, inclusive, a mediação é feita pelo Papa ou pela instituição, pela Igreja, tá? Então Jesus ele é descaracterizado como pessoa importante que ele é no Novo Testamento, na verdade da Sagrada Escritura para todos nós. Jesus ele tem um papel secundário em relação a essas outras afirmações, tá? Outra frase de Norman Geisler aqui na página 12, e a gente passa aqui para essa estratégia adotada na página 13, que eu acho muito interessante. Veja só, na página 13, começando na página 12, no finalzinho aqui, ó. Por exemplo, alguns ensinam algo que não pode ser verificado. Uma nave espacial que vem atrás de um cometa para resgatar um membro, ou Deus, um extraterrestre, ou um anjo apareceu ao líder e lhe deu uma revelação. Os membros são anjos vindos de outro mundo, etc. Frequentemente a filosofia da seita só faz sentido se você adotar o conjunto de valores e definições que ela ensina. Com esse tipo de convicção, a verdade fica inverificável, interiorizada e facilmente manipulada pelos sistemas filosóficos de seus inventores. Segundo o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, para identificarmos uma seita, basta aplicarmos as 4 operações matemáticas de maneira teológica sobre elas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Se não, vejamos. Aí ele vai colocar essa estratégia que é muito, muito inteligente, do Nathanael, pastor Nathanael Rinaldi, grande apologista que já descansa no Senhor. Então ele passa essa estratégia. A estratégia é muito inteligente, é muito fácil de você entender. Então eu vou passar ela aqui, acredito que vai ser já o encerramento da nossa aula com essa estratégia aqui que eu vou passar. A gente dá sequência posteriormente, tá? Ok? Vamos lá. A adição. O que ele nos diz aqui em relação à adição? O que é a adição nesse contexto aqui da prática das seitas? O grupo acrescenta algo à Bíblia, tá? O grupo acrescenta algo à Bíblia, isto é, a sua fonte de autoridade não é apenas a Bíblia, ela possui outros escritos tidos como sagrados. Aí, por exemplo, inclusive ele vai citar aqui, eu não vou encontrar neste momento, que não está perto de mim, mas você tem pelo menos dentro desse grupo a Adventista do Sétimo Dia, que coloca Ellen G. White como chamado espírito de profecia, tá? Os textos dela são autoritativos, inclusive no ato do batismo há uma ficha onde o candidato responde quantos livros leu e se crê no espírito de profecia. Ou seja, se o cara, essa pessoa, o homem, a mulher, afirma negativamente em relação a isso, não faz nenhum sentido para eles integrar essa pessoa no rol de membros, porque é condição sine qua non, ou seja, crer no espírito de profecia. Então, é semelhante, você crê em Jesus, se você não crê, você não é um cristão. E para eles não só em Jesus, você crê em Jesus e no espírito de profecia. Então veja, o espírito de profecia, que é a Ellen G. White, os textos dela, autoritativos em semelhança à própria Sagrada Escritura. Assim você tem uma adição. Eles adicionaram, não é só a Sagrada Escritura, a Escritura mais Ellen G. White, tá? Você tem aqui Ellen G. White, né? Adventista do Sétimo Dia, mas facilmente a gente coloca os mormons nessa conta também, porque os mormons, a Bíblia Sagrada para eles é apenas um livro juntamente com o livro de Mórmon, tá? Então a Bíblia Sagrada não é o único livro para a regra de fé e prática. Você tem a Bíblia mais o livro de Mórmon, tá? O livro de Mórmon com todas as suas fantasias que estão lá dentro, tá? Declaram: cremos que Ellen G. White foi inspirado pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen G. White sejam diferentes dos encontrados nas Sagradas Escrituras. Porém, sabemos que a Bíblia é a única fonte inspirada, inerrante e infalível, pois é a palavra de Deus. Refutação: lendo a Bíblia, o homem saberá que sem Jesus não há salvação. Ele não procurará em Buda, em Maomé, em Krishna ou algum outro, nem mesmo uma organização religiosa. A salvação, pois a Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar a salvação do homem
que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo, ok? Então você tem aí a adição que foi feita ao se colocar lado a lado Ellen G. White e Sagrada Escritura, como também os mormons colocam ao lado Bíblia Sagrada e Livro de Mormon. Inclusive a brecha que eles deram na própria capa do livro, Outro Evangelho de Jesus Cristo. Então é um livro autorrefutável, porque Paulo disse: ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, pode julgar como anátema, ok? Então o livro é anatematizado pela sua própria capa, tá? Subtração. O grupo tira algo fundamental da pessoa de Jesus. Vejamos, a maçonaria é um exemplo claro disso. No dicionário de maçonaria de Joaquim Gervásio de Figueiredo, que era grau 33, até tenho ali o dicionário de Gervásio, tá? Não está próximo aqui. Então, no dicionário de Gervásio, dicionário da maçonaria, Jesus é visto simplesmente como mais um fundador de religião ao lado de figuras mitológicas e ocultistas, como Orfeu, Hermes Trismegisto, tá ok? Então você tem a maçonaria lidando dessa forma sincrética, tá ok? Com o Senhor Jesus Cristo e com essas outras lideranças. Inclusive a maçonaria, dependendo do lugar onde a loja esteja constituída, ela usa outros livros como livro sagrado. Pode ser a Bíblia no lugar onde o cristão é predominante, o cristianismo. Mas pode ser o Alcorão, no lugar onde o islamismo é predominante, tá? Então a maçonaria ela vai lidando de forma sincrética, porque são apenas, para ela, né, são apenas grandes líderes, são apenas grandes representantes de sabedoria, tá? Mas conforme a pessoa vai avançando em graus, ela vai chegando a graus mais elevados, ele vai tendo contato com este que é, vamos dizer assim, o Deus dentro da maçonaria, o grande engenheiro do universo, tá? E posteriormente vai tendo contato com esta revelação que vai destoar de todas estas revelações que são trazidas pelas religiões. Então, mesmo que a pessoa venha de diferentes religiões, ao adentrar na maçonaria e avançar em graus, ela vai abandonando, ela vai marginalizando esta sua fé, essa sua religião, em prol desta mensagem que estava oculta dentro da maçonaria, que estava guardada para os iniciados e para os avançados em graus mais superiores, tá? Até chegar ao ponto que eles falam acerca de um tal de Jabulon, tá? Esse Jabulon é uma representatividade sincrética, né, desses deuses. Então é como que um deus mesclado, tá? Então você tem essas representatividades místicas aí dentro da maçonaria. Também a Legião da Boa Vontade é enquadrada dentro da operação de subtração, tá? É um grupo que também tira algo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, então um grupo associado aí ao Espiritismo, tá? Dizendo que Jesus possui algum corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade, dizendo que ele não é Deus e jamais afirmou que fosse Deus. Do hinduísmo, então ele diz, você tem um representante no hinduísmo, que é Krishna, um representante do islamismo, que é Maomé. Todos eles são grandes lideranças. Então Jesus não é o Deus. Jesus é apenas uma dentre essas representatividades de Deus. E ele não tinha um corpo físico, mas um corpo fluídico, como é colocado aqui, tá certo? Nega aquilo que João afirma na sua carta, né? É contra, é antagônico. João deixa muito claro que aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Então temos aqui já a refutação a partir do próprio apóstolo João, que já lidava com esse problema em relação à presença do gnosticismo tentando se infiltrar dentro do cristianismo. Então já havia essa questão do gnosticismo. Testemunhos de Jeová também subtraem a divindade de Jesus, dizendo que ele é um anjo. A primeira criação de Jeová, distorcendo o texto de Colossenses 1:15. Inclusive eles dizem que Jesus é um Deus. Eles colocam entre colchetes lá em João, Evangelho de João capítulo 1. Eles colocam que Jesus é um Deus. Aí quando você tenta extrair uma definição mais clara do que seja esse um Deus, eles colocam como sendo um Deus menor. Então Jeová, que é um nome na verdade criado na Idade Média, Jeová não é o nome de Deus, tá? Jeová não está presente nas Sagradas Escrituras, somente em traduções onde adotaram essa terminologia.
Jeová é um nome que surgiu na Idade Média como fusão entre Yahvé e Adonai. Então fundiram os diacríticos, os sinais diacríticos de Adonai com as consoantes de Yahvé. Fundindo esses sinais, criaram Yehová. O Yehová traduzido por Jeová. Então é um nome criado posteriormente. Tá? E eles afirmam então que Jesus seria esse tal de um Deus. Esse um Deus seria um Deus menor do que o Deus Jeová. Então os testemunhos de Jeová, nessa tentativa dessa afirmação, acabam caindo para um politeísmo. Tá? Eles são, na verdade, ao fazer essa afirmação de Jesus é um Deus, ele seria um Deus diferente do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Então Jesus seria um outro Deus. Sendo um outro Deus, eles são, na verdade, politeístas ou até enoteístas. Você tem um Deus maior e outro Deus menor. Tá? Espiritismo kardecista. Dizem erroneamente que Jesus foi apenas um médium de Deus. Aí Jesus foi alguém que mediou esse contato entre o homem e Deus. Né? Então, a partir dessa ideia mediúnica aí propagada pelo Espiritismo. Refutação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ótimo, então, temos aí o texto, né, onde João afirma de forma muito clara, muito enfática acerca de quem é Jesus. Jesus Cristo é o verbo divino, Jesus Cristo é o verbo divino pré-encarnado. Jesus Cristo, por meio dele, tudo foi feito, e sem ele nada que foi feito se fez. Jesus Cristo, ele sempre existiu, ele é eterno, tá certo? Ele é o Filho unigênito do Pai. E aí quando os testemunhos de Jeová, eles tentam trabalhar o texto de Colossenses 1:15, é necessário você examinar corretamente o texto para ver que quando fala acerca de primogenitura, não fala somente de primeiro criado, tá? De seres criados, o primeiro de uma lista. Primogenitura fala, por exemplo, de proeminência, fala de importância, tá certo? O Israel é chamado primogênito das nações. Israel não foi a primeira nação, houveram nações antes de Israel. Óbvio que não está falando dali de primeiro em ordem cronológica, mas de proeminência, porque Deus elegeu Israel como um povo exclusivo para si, então é um povo proeminente nesse sentido. Então a primogenitura não é só primeiro de uma lista, tá? Multiplicação. Pregam que a salvação é alcançada pelas obras. Aí ele coloca os mormons aqui. Por sua vez, os mormons afirmam que crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela igreja, tá? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nome bem legal, né? Mas não haverá salvação. Como requisito foi exposto por um dos seus profetas, chamado Brigham Young, que disse: nenhum homem ou mulher nessa dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o conhecimento de Joseph Smith. Por essa razão, eles dão tanto valor ao que disse Joseph Smith. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Esse grupo desdenha dos cristãos por acharem que foram salvos pelo sangue que Jesus verteu na cruz, chegando a dizer: expiamos nossos pecados por meio dos atos de penitência específicos. E aí, claro, distorções absurdas, né? Tanto o Joseph Smith, tá? Dos Mormons, e as diversas distorções dos Mormons, diversas falhas, defeitos, tá? Que eles produziram ao longo do tempo. E essa ideia de que é por meio dos conhecimentos das obras de Joseph Smith que serão salvos. E outros, como o Reverendo Moon, pregando algum tipo de penitência pessoal. Então eles fazem autoexpiação, como se isso fosse aceitável diante de Deus. E em conformidade com a Sagrada Escritura, isso não é aceitável. Então eles estão em flagrante contradição em relação à verdade das Sagradas Escrituras. Assim, estão pregando heresias, são heresiarcas, e as suas organizações são seitas. E as pessoas estão ali sendo iludidas, estão ali sendo enganadas. Então esse que é o alerta. Refutação. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, um paráclitos para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Somos salvos pela graça e não pelas obras. O crente é salvo
o crente é salvo para as obras e não por elas. Muito bem, isso aqui é ótimo. Propiciação, então nos desviou desse caminho de pecado e tornou Deus propício a nós, né? Fazendo a expiação por meio do seu próprio sangue. Então Jesus Cristo que realiza essa obra em nosso favor, e o que cabe a nós é uma ação em relação à sua obra. A obra é realizada por ele, e em nós cabe uma ação positiva em relação a ela, que é crer. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, como vimos em soteriologia, tá ok? Que está gravado aqui nesse canal. Peço para você, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, por favor. Outro dia eu olhei um vídeo aqui, 51 visualizações e 1 like. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, né? Como diz o outro, me ajuda aí. Então vamos dar like aí para o YouTube jogar esse vídeo aí para todo lado, né? Para divulgar mesmo esse vídeo. Divisão para encerrar essa aula, porque na próxima aula será porque as seitas são atraentes, da página... não estou conseguindo enxergar um número aqui, galera. Página 18. A próxima aula vai ser a partir da página 18. Para encerrar essa divisão, alguns grupos dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Declaração: desobedecer à organização ou à denominação equivale a desobedecer a Deus. Para eles não existe salvação fora de seu sistema religioso e de suas doutrinas, que em sua grande maioria não se coadunam com as Sagradas Escrituras. Os grupos heterodoxos sempre dão ênfase ao exclusivismo. Creem que são o único grupo escolhido por Deus e que todas as outras igrejas são falsas, e por isso devem ser evitados por seus membros. O líder de uma seita é frequentemente carismático e considerado muito especial por razões variadas. O líder recebeu a revelação especial de Deus. O líder reivindica ser a encarnação de uma deidade, anjo ou mensageiro especial. O líder reivindica ser designado por Deus para uma missão especial. O líder reivindica as habilidades especiais. O líder está quase sempre acima da repreensão e não pode ser negado nem contradito. O líder usa o autoritarismo para controlar os membros de tal seita. Como profeta ou fundador, sua palavra é considerada a verdade absoluta. Então aqui temos os graves erros aqui na operação chamada divisão. Divisão da autoridade, ou divisão da glória, que é digna somente a Deus, tá certo? Cujo Deus que adoramos e servimos através da pessoa bendita de Jesus Cristo é o único digno. Como disse o Senhor no livro do profeta Isaías: eu sou Deus e fora de mim não há outro Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando surgem líderes que começam a trazer para si, tá, o exclusivismo, a autoridade, grupos exclusivistas, grupos que dizem que só há salvação através daquele grupo, que todas as igrejas apostataram e só eles são a verdade, líderes que têm um contato exclusivo e especial com Deus, que não podem ser e não são limitados nem pela Sagrada Escritura, nem por quaisquer outras formas de limitação. Quando você vê essas manifestações, você tem certeza que está diante de uma seita, e uma seita extremamente perigosa, como foi, por exemplo, a de David Koresh, que se entendia o Messias e aquilo que ele falava era inspiração divina. Assim, as pessoas não deveriam analisar aquilo que ele fala da maneira como ele quisesse falar. E aí pessoas que foram iludidas, foram enganadas, e no final muitas delas morreram, tanto com David Koresh, como outro líder que veio aqui para a Guiana, o Guiana, o Suriname, uma coisa assim, trouxe muitos dos Estados Unidos para cá e acabaram morrendo também envenenados, né? Uma vez que eles foram descobertos, ele ia ser desmascarado, e ele então envenenou seus seguidores, e todos morreram debaixo dessa promessa de que seriam resgatados por uma nave espacial, alguma coisa assim. Então, com isso, você tem o início da nossa matéria de apologética, com introdução e parte do capítulo 1, esclarecendo o risco das seitas, esclarecendo características das seitas, formas de comportamento e essa estratégia muito fácil para você identificar esses comportamentos sectários através das operações matemáticas aplicadas teologicamente: adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando um líder tenta dividir aquilo que é só para Deus, ele traz para ele mesmo, tá certo? Tenta
adotar essa postura autoritária e exclusivista. Então, com isso você tem um alerta em relação a esses movimentos sectários e a esses heresiarcas. Muito obrigado. Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. 3060